Olá, signo de Capricórnio, bem-vindos ao meu canal. Vou fazer a leitura de vocês no mês de junho, então puxa a cadeirinha aí, vamos entender o que junho reserva para os capricornianos. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, para que fizer sentido para você. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, porque assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue em outros capricornianos. Então vamos ver. Tarô. Qual a energia regente do signo de Capricórnio agora para o mês de junho? Energia principal que vai reger o signo de Capricórnio agora no mês de junho. A temperança. A temperança é uma carta do deck Os Amantes. A temperança é uma carta que fala de calmaria, de sossego, de certa harmonia, das coisas meio que tranquilas ou de um período de descanso, tá? Então, aqui eu sinto mais dessa forma mesmo, um stand-by, um descanso merecido, ou um período que as coisas não vão estar um pouco lentas para vocês. Pode ser que isso irrite um pouco, sabe? Aquele marasmo, geralmente nós seres humanos temos a mania de sermos muito acelerados, então quando pega uma carta assim que fala sobre a demora das coisas, dos acontecimentos, a gente fica meio estressado, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam do dia pra noite. Mas eu vejo um tempo de maturação de algo, tá? Eu vejo algo sendo criado ou sendo produzido ainda no campo etéreo, por isso que as coisas ainda não se materializaram, porque ainda está sendo criado ali, no campo etéreo, certo? Vamos entender melhor o que a espiritualidade quer dizer com essa temperança aqui. Pode ser um mês lento, pode ser um mês meio preguiçoso, vai estar frio, né, gente? Então vocês meio sem muito ânimo, pode ser isso também. Ou pode ser um mês que vocês precisem trabalhar a paciência para esperar as coisas maturarem. Então vamos lá. Tarô, que situação vai ser marcante no mês dos capricornianos? Situação marcante no mês dos capricornianos. Oito de ouros. Eu vejo vocês focados no trabalho, focados em algo, focados em criar algo, focados em produzir, focados em aperfeiçoar alguma coisa, muita energia no trabalho, mas querendo fazer algo com muita maestria, isso é bacana. E aí, talvez por isso venha a temperança, porque para você ter maestria ou ser especialista de algo, você precisa de tempo de treino, tempo de preparo. Então eu vejo vocês neste preparo, nessa movimentação mais ali contida, dentro do seu ambiente, se trabalhando, se ajustando, para que as coisas mais lá na frente realmente tenham algum tipo de estopim, que as coisas realmente aconteçam. Mas você tem consciência de que isso não vai ser do dia para a noite. O que tem de positivo, tarô, dessa situação? O que tem de positivo? O louco. Que vai ser algo que vai te trazer algo novo, né? Eu não sei se você está estudando para uma nova área, para uma nova profissão, para um novo movimento na vida, mas é algo que realmente vai te trazer uma certa alegria, um certo contentamento, uma certa liberdade. Então, é algo que pode estar sendo um pouco mais sacrificante agora, porque você está tendo que pôr muita energia a isso, mas que lá na frente você tem a expectativa que te traga uma certa leveza de vida, que te deixe feliz e satisfeito, aquela coisa, né?
eu vou trabalhar muito agora, porque, sei lá, nas minhas férias eu não quero mais estar lidando com isso aqui, eu quero aproveitar, descansar, tal. Então eu vou me esforçar agora. O tipo de pessoa que está estudando e aí se dedica muito para não correr o risco de ter recuperação, para poder nas férias não pensar em estudos mais. Vamos ver o que tem de desafiador aí nessa situação, tarô. Para os capricornianos, qual vai ser o desafio? Qual vai ser o desafio dos capricornianos? Nossa. Vieram duas cartas, tá, gente? O mundo e os enamorados. Aqui eu vejo duas situações. Pode ser que para você viver este novo, você precise encerrar algum outro caminho, que era um caminho que para você fazia sentido também. Só que aqui você vai ter que tomar essa decisão. Você decidindo, escolher, optando por fechar uma porta para manter isso aqui. Tá? Também pode ser pessoas que terminam relacionamentos mesmo, que era um relacionamento que gostava, mas que não vai poder focar nisso agora porque precisa se movimentar para esse novo. Por exemplo, pode ser que você queira trabalhar em outro país, certo? E aí você tem um relacionamento e essa pessoa quer ficar aqui. Então, quando surgir essa oportunidade de trabalho em outro local, você tem que ir para esse outro local, tem que fazer essa viagem e tal. E aí, ao invés de ficar namorando à distância, você prefira terminar este relacionamento numa boa, sem crise, para cada um seguir aquilo que faz sentido para você, porque você sabe que não vai dar para sustentar um relacionamento onde uma pessoa quer estar num lugar e a outra no outro. Mas pro geral é isso, vocês querem que algo aconteça, vocês querem algo que traz leveza, uma vida mais leve, uma vida... E você tá focado em trabalhar nisso, mas você tem que saber que em algum momento você vai ter que escolher ou decidir fechar uma porta para realmente isso aqui florescer. E aí talvez tenha um pouco de resistência, um pouco de medo. Será que esse é o momento certo para fazer isso? Será que é agora? Será que eu tenho que esperar mais um pouco? Será que eu tô pronto para viver esse novo? Mas assim, as coisas elas estão se encaminhando para esse novo, tá? Eu já te adianto, elas estão caminhando para essa nova estruturação de vida. Só que você tá numa carta de temperança. Tá? Então eu não vejo as coisas se concretizando agora, mas e sim um preparo para esse novo que vai chegar. O que Capricórnio não está vendo dessa situação, tarô? O que Capricórnio não está vendo dessa situação? Um hierofante. Vamos ver o que é esse hierofante. Preciso de uma outra carta. Esse hierofante, tarô. Me fala sobre esse hierofante. O que é esse hierofante? O que é esse hierofante? Existe uma estrutura que te dá estabilidade, né? E você tem que considerar isso também. Ai, aqui tá assim, ó. Você quer voar, você quer leveza, você quer, sei lá, ser um balãozinho flutuando no ar. Porém, para você ser esse balãozinho e viajar, imagina um balão, gente. Você ser esse balãozinho e sair por aí flutuando, sendo feliz, você precisa se desprender de uma situação. Essa
situação, porém, é o que te deixava estável. E aí você precisa fazer o que... Por isso que tem esse sofrimento aqui. Porque, querendo ou não, existe uma situação de insegurança. E aí, a partir do momento que eu me desprender daqui, eu vou sair voando por aí. Mas até onde eu vou chegar, eu não sei. Será que eu já tenho essa estrutura? Ou será que esse é o momento para eu construir essa estrutura? Então tem uma corporação aqui, uma entidade, um relacionamento, um casamento que te mantém estável. Tá? E aí vem a insegurança, porque você tá entre dois caminhos. Você tá entre duas situações. E aí, é aquela coisa. A gente quer viver da nossa arte, mas a gente precisa comer e pagar boleto. Certo? Como é que faz? Vamos lá? Qual o conselho do tarô? Tarô, qual o conselho dos capricornianos? Ai. Ai. Conselho, uma rainha de copas. Eu vou tirar mais uma carta. Eu não gosto quando o tarô vem com esses conselhinhos, tipo... Assim, não, tarô, seja prático, por favor. Qual o conselho? O que é essa rainha de copas aqui? Capricórnio. Qual o conselho dessa rainha de copas? Saiu um 2 de espadas. Vou pedir mais uma. Ai, gente. O tarô tá de tiração. Saiu um as de copas, uma rainha de copas. E... um 2 de espadas. Desculpa, me deu branco. É aquela coisa, né? Você precisa confiar na sua intuição, confiar no seu coração, confiar que você está sendo guiado para o caminho correto. Não adianta você ignorar o que você sente para sempre. Existe aqui um período de cura, um período de preparação, mas aqui a espiritualidade diz: você quer sentir seguro, você quer sentir esta segurança aqui dentro dessa próxima oportunidade. Porém, você não vai sentir, tá? O louco, ele vive um dia de cada vez. Ele não tem essa estrutura rígida aqui do 4 de ouros. Ele vive um dia de cada vez e você vai ter que aprender a lidar com esse sentimento. Se esse é o caminho que você veio trilhar, você vai ter que aprender a lidar com esse tipo de sentimento. O sentimento de não ter tudo pronto, de não saber o que virá a seguir, esse sentimento mais instável de certa forma até insegurança e de certa forma ter que confiar no invisível. Se você não desenvolve isso, vai ser muito difícil você viver essa vida de louco aqui que você quer. Por exemplo, uma pessoa, eu trabalho numa empresa, mas o meu sonho era ser nômade. Uma pessoa que ela vive como nômade, muitas vezes ela tá num lugar, depois ela tá no outro, às vezes ela vai parar em lugares que não são legais, não são agradáveis, mas ela se alimenta daquela emoção. Aquela instabilidade para ela é tão satisfatória que vale a pena. Entende? Então, para você viver uma vida de um louco, de um novo movimento, mais leve, mais fresco, você não pode se prender a dogmas antigos, a regras antigas, a instituições.
Então aqui, por exemplo, ó, um exemplo fácil aqui. Você participou sempre, olha como tá interessante isso aqui, vou colocar. Você sempre foi de igreja. Igreja institucional, fazia parte dos grupos, trabalhava lá nos departamentos religiosos, sempre foi uma pessoa estudiosa, religiosa, que você focada, sabe, em construir alguma coisa. Só que de repente isso não começou a não fazer mais sentido para você. Você começa a desenvolver uma espiritualidade mais livre. Então você começa, sei lá, a querer fazer as suas próprias práticas espirituais, individuais, sozinho e tal. E isso começou a fazer muito mais sentido para você. Certo? Só que você tem dificuldade de seguir este novo caminho porque você não encerrou o vínculo com a religiosidade, com os dogmas anteriores que você tinha desta outra crença. Então, por mais que você tente ser livre, você ainda se sente preso a essa instituição, ou esta crença, ou essas normas religiosas ainda te prendem de alguma forma. E aí, para você se libertar disso, você precisa aceitar essas novas sensações, acreditar realmente na manifestação do divino dentro das suas crenças. Você precisa acreditar no potencial que você tem de construir este novo aqui, a partir de novos sentimentos. Quem disse que esses... mas eu sou guiado só por emoção. Mas quem disse que a emoção não é real também? Se é real para você... As manifestações espirituais vêm do emocional também. E você não tá querendo, você tá vendo sinais, mas você não tá querendo dar ouvido. Certo? Alguma coisa precisa sair para o novo começar. E é uma coisa que você se prendeu, uma situação de rigidez aqui existe. Quer outro exemplo? Você quer, sei lá, você é não monogâmico. Você descobriu. Mas você viveu a vida inteira dentro de uma monogamia. E isso ainda prende a sua mente, de certa forma. Mas você queria viver outros tipos de relacionamento. Aqui, você precisa se desvincular daqueles casamentos tradicionais para viver novas possibilidades de relacionamentos diferentes da monogamia. E ao mesmo tempo que você quer, você deixa passar esse sentimento, retrai esse sentimento. Mas já chega uma hora que começa a transbordar o emocional. Porque você sente que isso é pra você. Porque você quer manifestar esse novo. Mas aí você fica ali, ó, entre um e outro. Nem fecha uma porta e nem vive o novo. Fica entre os dois. Certo? Começa a avaliar aí o que precisa ser excluído para que o novo se manifeste na vida de vocês, tá? Vamos ver aqui vida profissional. Para quem tá buscando emprego, capricorniano que estão buscando emprego em junho. O mundo. As de copas. E o 10 de espadas. Gente, tá muito parecido com a mensagem principal aqui, ó. Você precisa deixar algo de lado. Às vezes é uma ideia para um novo trabalho começar. Por exemplo, eu quero trabalhar CLT. Tem que parar com essa ideia, tem que fechar essa porta de que só pode ser se for CLT e procurar ou buscar dentro de vocês novas oportunidades que podem ser mais informais, PJs, pode ser empreender, sabe? Você tá se limitando aqui, buscando sempre o mesmo local de trabalho, a mesma estrutura de trabalho, e precisa repensar sobre isso, tá? Porque dentro dessa estrutura pode ser que não tenha desenvolvimento para você. Agora, não me enquadro nisso daí. Não se enquadra? Eu vejo um tempo de desemprego. E quem tá desempregado há um bom tempo, gente, tem oportunidade de trabalho para vocês agora no mês de junho, sim, para os capricornianos, tá? Vamos ver agora para quem já está trabalhando, tá? Para quem já está trabalhando, um 4 de copas,
o louco. E um 2 de copas. Ai, gente, aqui eu vejo as coisinhas bem, sabe, bem dentro de um ambiente de trabalho. Vocês querendo novidades, querendo coisas novas, querendo viver coisas assim interessantíssimas, e nada de novo aparecendo, mais do mesmo. E esse mesmo vocês já estão meio que de saco cheio, meio saturados, né? O ambiente de trabalho de vocês. Pode ser que pro final do mês apareça alguma novidade ou alguma parceria interessante, tá? Nos negócios para vocês. Mas por hora, ou pode ser que você goste, encontre uma segunda forma de ganhar dinheiro, uma segunda opção de trabalho que seja mais empolgante. Mas no mais, assim, quem tem um trabalho só, eu vejo as coisas minimamente equilibradas, você se mantendo no seu emprego. Só que eu vejo, assim, aquele empreguinho meio arroz com feijão, né? Empreguinho aqui pra pagar boleto. Só que as pessoas gostam de vocês no seu ambiente de trabalho. Você, capricornianos, são extremamente competentes, né? Mesmo sem gostar, eles fazem o que tem que fazer. E é isso. Vamos ver agora relacionamento pra quem tá solteiro. Relacionamento pra quem tá solteiro, tarô. Capricórnio, junho. Solteiros. Um 7 de ouros. Nove de ouros. E um 3 de ouros. Olha, gente, muita chance de vocês conhecerem alguém no ambiente de trabalho, tá? Chegar uma pessoa nova no ambiente de trabalho de vocês, para se juntar à equipe agora e rolar um interesse aí. Tá? Tá bem positivo de vocês conhecerem alguém no trabalho de vocês. Então, boa sorte. Acho que tem coisa aí. Depois vocês me contem aqui o que rolou. Pra quem já está num relacionamento. Pra quem já está num relacionamento, tarô. Pra quem já está num relacionamento. Ai, não, saíram muitas cartas. Peraí. Pra quem já está num relacionamento, tarô. Quatro de copas. Sete de copas. E 2 de paus. Aqui, gente, eu vejo as coisas ok, tá? Dentro da relação. Porém, eu vejo uma certa idealização. Vocês imaginavam que a relação com essa pessoa que vocês têm seria completamente diferente. Vocês tinham outras expectativas e tal. Pode ser também pessoas que estão esperando o parceiro tomar alguma atitude. Por exemplo, eu namoro. Eu quero se pedir em casamento. Eu tô noiva, eu tô esperando ele marcar a data de casamento, ele não marca. A gente mora junto, mas eu quero oficializar isso. Ou eu namoro, tava pensando que a gente iria morar junto, ou falar sobre isso. Eu não vejo isso acontecendo, tá? A pessoa só tá ali pensando sobre, às vezes nem tá pensando sobre, mas a pessoa não tem intenção de ter nenhuma movimentação agora. Então, cuidado com as idealizações. Vocês imaginaram que ia ser tudo e tal, que ia acontecer isso e isso com essa pessoa, e na verdade não tá acontecendo muita coisa, né? As coisas estão bem básicas, bem simples. Você queria, sei lá, curtir, achava que ia viver altas aventuras, mas não tá rolando muito, não. Mas aí vocês precisam analisar, será que realmente ele me prometeu isso? Ou foi apenas uma idealização? Porque o 7 de copas fala de coisas que a gente idealiza. E o 4 de copas também. A gente idealiza as coisas da forma como a gente acha que tem que ser. Não tem esse diálogo com o outro. E acaba se frustrando porque colocamos expectativas onde não era para ter expectativa nenhuma. Certo? Cuidado com as idealizações. Mas no mais, as coisas se mantêm
iguais nos relacionamentos, certo? Bom, é isso que eu vejo pra você, capricorniano, com a espiritualidade guia cada um, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!